paz do Senhor, meus queridos irmãos, que o Shalom do Eterno alcance a sua vida. Mais uma vez, chegando até você com uma programação especial de Lendo e Entendendo a Bíblia. Esta programação preparada especialmente para você, onde nós vamos, através dos textos da Sagrada Escritura, chegar a um conhecimento mais profundo daquilo que Deus tinha nos originais ou a sua intenção para as nossas vidas. Já estava com saudade de você e da nossa programação, e para este novo ano nós preparamos algo especial. Nós vamos estar estudando a linguagem divina, conhecido como o texto sagrado de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que, assim como você está vendo os caracteres que estão aparecendo aí na tela, para você compreender, você teve que aprender sobre eles. Da mesma maneira, a linguagem de Deus, o verbo vivo que se fez carne, para nós, através das Sagradas Escrituras, muitas vezes nós só aprendemos com a revelação do Eterno. E quando Deus criou o alfabeto hebraico, a linguagem que ele falava com Adão, a linguagem que ele passou a Moisés lá no monte para dar os mandamentos, esta linguagem não é qualquer linguagem. Este alfabeto é um alfabeto criado pelo próprio Deus e ele nos traz muitos ensinamentos profundos. Então, não saia daí. Pelos próximos 22 programas, nós vamos estudar cada uma das letras do alfabeto hebraico. Tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial para você dentro da nossa programação deste ano. Sabe, meus irmãos, você sabia que existe mais ou menos 3.000 línguas, sem contar os dialetos? E segundo alguns estudiosos que pesquisaram, existem mais de 66.000 letras que compõem cada uma dessas línguas. Mas elas são línguas humanas. Mas existe um alfabeto que vai parecer aqui para você que não é qualquer alfabeto, é conhecido como o Lashon HaKodesh. O que é Lashon HaKodesh? É a língua sagrada. Deus criou esta linguagem, as 10 comunicações, em que a Bíblia diz: e disse Deus, haja, e disse Deus, façamos. Quando Deus falava, as coisas vinham à existência. Por meio desta linguagem, Deus entregou a Moisés as pedras escritas com o próprio dedo de Deus. E foi Deus quem criou aquela linguagem. O hebraico da Bíblia era a língua que Deus falava com Abraão. Foi a linguagem que Deus passou as suas profecias para os seus profetas e também como que ele fez toda a criação. Por isso que não é de admirar que quando os estudiosos buscam estudar o mais profundo do alfabeto hebraico, eles chegaram ao entendimento de que um simples acento, um simples risco de uma letra não foi feito aleatório. Deus criou, e quando Deus originou todas aquelas coisas, eles chegaram ao entendimento de que tem uma razão de porque uma letra tem um risco daquela maneira. Deus se revela por meio da sua palavra a mim e a você. Enquanto eu preparava algumas temáticas para a nossa nova programação deste ano, eu cheguei a este estudo bíblico de um rabino lá de Nova York, que junto com seu professor, durante anos, estudaram e examinaram a letra de cada palavra hebraica e chegaram à conclusão de que a fala de Deus é uma fala eterna. Este próximo texto que eu tenho para você, o próprio salmista já diz assim, para sempre, ó Deus, a tua palavra permanece no céu. Deus, ele encravou a sua palavra dentro da própria criação e por meio dos seus pronunciamentos vieram a existir. O livro de Hebreus nos diz de que nada do que foi criado sem sair do sopro das palavras de Deus. E Jesus disse que o seu Pai trabalhou e até hoje trabalha. O que quer dizer? As palavras de Deus não só criaram lá no princípio, mas elas continuam criando e mantendo tudo o que foi criado. Lá no livro do Gênesis, as primeiras expressões sobre a criação de Deus vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Quando Deus disse, a luz
veio a existir. Então, dentro das palavras de Deus, dentro de cada uma da letra do alfabeto hebraico, existe o que os rabinos chamam de uma energia, um poder, uma luz que emana. Por isso que ao estudar tudo aquilo, eles chegaram ao entendimento de que cada palavra, cada letra, elas têm alguns aspectos que elas nos ensinam algo maravilhoso. Nós vamos estudar praticamente 3 deles, que vai ser colocado aqui para você, que vai ser o design, a gematria e o significado de cada uma dessas letras. O que é o design? A maneira específica como aquela letra foi formada por Deus. Por que que o Aleph parece a união de 3 letrinhas, um ponto em cima, com um diagonal e um outro risquinho embaixo? Por que que o Bet é assim, o Gimel, o Dalet e tantas outras letras do hebraico que nós vamos aprender? Mas dentro de cada um desse estudo, eles chegaram à conclusão de que a própria Bíblia nos ensina de que cada letra tem uma gematria, um volume de números. A primeira letra, o Aleph, ela tem o número 1, a segunda, o Bet, ela tem o número 2, e até hoje, lá em Israel, muitas vezes eles usam as letras quando vão falar dos anos e dos dias. Mas a letra tem um significado especial. Dentro do estudo hebraico, cada letra do seu alfabeto aponta uma imagem. Sabe? A primeira letra, só para os irmãos terem uma ideia, o Aleph, ela significa um chefe, aquele que tem toda a autoridade, um mestre. Ela também significa o aprendizado, ou ainda pode significar algo que nos maravilha. A primeira letra do alfabeto. Já a segunda, Bet, é mais conhecido como um entendimento de que é uma casa, um lar, mas é algo muito mais profundo que isso. Nós vamos aprender nestes estudos durante esses dias, que também tem. Os irmãos sabiam que das 22 letras do alfabeto hebraico, elas são todas consoantes? Algumas delas não têm som. Elas só dão som quando unida com outras. As vogais foram criadas mais tarde, segundo dizem os eruditos, pelo escriba Esdras, aquele que colocou todo o texto do Antigo Testamento em ordem, da maneira que nós temos na nossa Bíblia. Ele, como escriba, começou a organizar o que se chamam o novo hebraico, não aquele hebraico antigo. E essas vogais foram acrescentadas mais tarde. Mas se você notar, quando você vê um texto em hebraico, tem alguns risquinhos embaixo, outro no lado embaixo, são os chamados coroas, pequenos detalhes que foram acrescentados a essas letras e, segundo alguns eruditos, elas também têm um significado profundo. Mas o nosso trabalho no começo deste ano não vai ser focar nas coroas, nem na cantilação, que é cada letra hebraica, segundo os eruditos, ela tem um som que ela emana. Por mais que algumas delas são mudas, ao unirem com as outras, elas liberam um som especiais. Nós não vamos focar na gramática, nós não vamos focar no porquê que uma palavra ou uma letra pode ter som diferente quando combinado com a outra, mas nós vamos procurar entender o design, o desenho divino de cada letra, a gematria e um significado profundo que elas nos passam para nós, para nos mostrar que por meio da linguagem eterna nós aprendemos algo maravilhoso. E olha só, é importante notar, meus irmãos, que segundo alguns eruditos, que o hebraico, como a maior parte das línguas semitas, muitas vezes ela tem o mesmo som, uma palavra e uma letra, som diferente, quando unida com uma outra palavra, mas quando elas formam palavras diferentes, interrelacionadas pela mesma raiz, elas têm o que eles dizem de uma energia gerada lá na sua raiz, que está ligada a uma palavra ou outra. Como esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, é a letra Aleph, Lamed e P. Essas 3 letrinhas formam 3 palavras-chave em hebraico, que é o Aleph, Aluf e o Fana. Nós vamos estar falando no próximo programa, quando vamos estar falando da letra Aleph, como que essa combinação de palavras, de letras colocadas numa palavra, elas podem trazer significados diferentes, mas que sempre estão ligadas uma a outra porque vieram da mesma raiz. E aí, a Cabala, que é o estudo do misticismo, do que tem do espiritual, por trás de toda a cultura hebraica, eles dizem que cada letra tem uma energia, um poder
que Deus colocou na sua palavra. O próprio salmista já nos diz que Deus colocou a sua palavra acima de tudo e que a palavra dele existe muito poder. Lembra daquela passagem que aquele romano soldado que tinha autoridade, ele chegou para Jesus e disse: manda-me apenas uma palavra, porque eu entendo que a tua palavra tem autoridade. Um exemplo disso é esse estudo que alguns rabinos chegaram ao entendimento da conexão que existe em algumas palavras, como essas 3 palavrinhas que nós vamos colocar aí para você. Olha só, Hatzar, ela significa problemas, essa palavra. A outra palavrinha que tá na sequência para você, ela é Hatzará, que significa um desejo de correr para as coisas de Deus. E a outra palavrinha é Tzohar, que é uma luz que brilha dentro da arca. Olha só, essas 3 palavrinhas, elas parecem ser diferentes, mas elas são formadas pelas mesmas 3 letras em hebraico, na ordem trocada. E os judeus, estudando isso, rabinos chegaram ao entendimento que a combinação da letra tzadik, resh e re dá a eles um entendimento profundo. Olha só para os irmãos ver como que a linguagem hebraica é algo maravilhoso. Hatzar, que significa problema. Quando você enfrenta um problema, a maneira como você reage vai também estar relacionado a como você vai ser abençoado ou dominado por aquele problema. Se ao enfrentar um problema, você corre de tudo e de todos e corre para qualquer outra coisa que não seja correr para a palavra de Deus e buscar a orientação. Se você enfrentar um problema e o seu desejo maior ser buscar em Deus a orientação, ao correr para as coisas de Deus, dentro de você vai surgir esta luz, Tzohar. Talvez você já viu em muitas das lojas de joias judaicas essa palavrinha Tzohar, que quer dizer uma luz, mas não é qualquer luz, é uma luz que sai de dentro da arca, de dentro da palavra de Deus e transforma aquele problema em bênção. A Bíblia nos dá esse entendimento que muitos dos nossos sofrimentos, eles gerarão glórias na nossa vida, porque os maiores bênçãos de Deus para as nossas vidas, elas vêm muitas vezes empacotadas em problemas. E nós precisamos saber como enfrentar. Como você enfrenta as dificuldades? Correndo para as coisas de Deus ou fugindo e tentando enfrentar as coisas nas suas maneiras e não entendendo que a palavra de Deus tem o poder, como diz o escritor aos Hebreus, para criar as coisas que não existem, como se já existisse. Porque pelo poder da palavra, a Bíblia diz, tudo veio a existir. Claro que quando estudamos muitas coisas judaicas, rabinos, eles são muito ligados ao misticismo e eles entendem da maneira deles que esta força, essa energia que tem dentro de cada palavra que eles não conseguem entender, foi colocada pelo próprio Deus. A luz que foi gerada pela palavra de Deus. Olha o que diz Mishnah, essa próxima expressão que eu quero colocar para você. Mishnah é um escrito dos rabinos antigos, eruditos. Ele diz assim, com 10 declarações, Deus criou o mundo. Com 10 palavras, com 10 comandos de Deus, tudo o que existe veio a existir. Da mesma maneira, como um carpinteiro, como um construtor, ele constrói as suas coisas com objetos. Deus, ele usou as letras do alfabeto como sendo seus pregos, as suas madeiras, as colunas que dariam sustentação ao universo, as vigas transversais que segurariam o mundo espiritual e o mundo físico e fariam os dois se tornarem a criação de Deus. Mas você sabia algo curioso para você? Que antes de Deus criar os céus e a terra, lá no texto hebraico, dá um entendimento que Deus criou algo antes mesmo de criar a terra e ele de criar todas as coisas? Olha só que profundo para você. O Mahid Demesret, se é este o nome pronunciado correto, um rabino estudando o texto hebraico, talvez você já ouviu uma pregação sobre isso. Nós vamos colocar aqui para você o primeiro versículo da Bíblia transliterado em grego, quer dizer, em hebraico, em português, e como ele soa para nós no hebraico. Coloca aí para nós o texto, significa, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Quando nós lemos em português, só está ali, Breshit, Bará, Elohim,
Yet Hashamayim, Yet Hares. Se você notou e se você tem a sua Bíblia de transliteração palavra por palavra, você vai ver que ao traduzir uma palavrinha por outra, tem ali aquela palavrinha et, que não tem tradução. Se você traduzir todas as outras palavras por palavra, vai surgir: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas essas palavrinhas não são traduzidas. Eu vou trazer uma explicação profunda desse texto para você, mas olha só que estudando este texto, um rabino que me fugiu o nome dele, no Salmo 33, ele diz que nos ensina a importância de jubilarmos diante de tudo que Deus criou, porque na criação de Deus nos ensina como nós devemos nos comportar diante daquilo que foi criado. O texto vai ser colocado para vocês, Salmo 33 nos diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, porque é apropriado que os íntegros o louvem. Celebre ao Senhor com melodias de harpa, toquem músicas para Ele com instrumentos de 10 cordas, entoem para Ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria. O versículo 4 vai dizer: pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. O verso 6 diz assim: o Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca as estrelas nasceram. Já o verso 9 vai dizer assim: pois quando Ele falou, ou quando Deus fala, o mundo veio a existir. Na verdade, tudo surgiu por sua ordem ou por seu comando. Quando Deus fala, a eternidade vem à existência, como se já existisse pelo poder que há na palavra de Deus. O primeiro versículo diz que no princípio, naquele tempo da eternidade, Deus criou os céus e a terra. Mas antes de colocar a palavrinha céus e terra, repete-se et. E você sabia que essa palavrinha et, ela não tem tradução, mas ela é a união de duas letras do alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav. Olha só que curioso, o Aleph é a primeira letra, o Tav é a última letra. Geralmente, essa palavrinha que aparece várias vezes no Antigo Testamento, sem uma tradução explícita, ela significa apenas uma transliteração de que a sua função é apenas gramatical para dizer que aquilo que vai vir a seguir está ligado com esta expressão, como que se diz, um objeto direto da frase. Aquilo que está vindo está ligado diretamente àquilo que foi falado. Parece que não tem nada dirigido à linguagem, mas teologicamente, os judeus messiânicos, ao estudar esse texto, chegaram ao entendimento de que nós podemos ver Jesus. Como assim nós podemos ver Jesus? Aqui na criação, sim. Porque se você entender aquele texto que vai ser colocado aí para você, lá do Apocalipse, no final dele, quando Jesus está se revelando a João, ele diz assim: o Alfa e o Ômega sou eu, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o A, eu sou o Z. Alfa e Ômega, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última, seria em hebraico: eu sou o Et, eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Jesus estava dizendo assim: eu sou aquele que estava com Deus lá na criação. Sabe, geralmente alguns estudiosos acreditam que quando João vai escrever o seu evangelho, ele diz: no princípio, a palavra, o verbo estava com Deus. Alguns rabinos messiânicos vão acreditar que ele estava dizendo: no princípio, o Et estava com Deus lá na criação. Na criação, o verbo veio a existir e o verbo era o próprio Deus. O Et estava com Deus e nada do que foi feito sem ele. Então, alguns rabinos vão dizer: lá no princípio não foram os céus e as terras que foram criados primeiro, mas literalmente Deus criou o Aleph e o Tav, Deus criou o alfabeto do A ao Z. Por quê? Porque foi por meio das suas palavras
que tudo veio à existência. E não tem como surgir palavras sem termos algo para nominá-las. Então, as declarações com as quais Deus criou o universo seriam impossível sem uma palavra, sem uma maneira própria de escrevermos ou de declararmos aquilo que estamos falando. Então, quando lemos o primeiro versículo com seu valor nominal, nós podemos dizer: no princípio, Deus criou o et. E depois, então, os céus e a terra. E os rabinos, então, dizem que no princípio, Deus criou primeiro o alfabeto. E com estas palavras, por meio de uma maneira agora de criar palavras por meio das letras, todas as outras coisas vieram a existir. Por isso que eles chamam a linguagem hebraica de o Lashon HaKodesh, que é a linguagem sagrada. Sabe? Os veículos que Deus usou para criar todas as coisas foram as palavras. Em outras palavras, quando a gente diz que primeiro Deus criou o alfabeto e por meio do alfabeto Ele criou todas as coisas, Ele estava dizendo que o alfabeto é o veículo pelo qual todas as coisas vieram à existência. Essa frase vai ser colocada para você, você precisa memorizá-la. Por meio das palavras, tudo vieram a existir. As letras hebraicas foram o veículo que Deus usou para criar todas as coisas. Por isso que no terceiro versículo da criação, depois que a Bíblia diz que estava sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. E a luz veio à existência. E aí o rabino pergunta: pode haver palavra falada sem o alfabeto anterior? Não tem como falar se eu não sei o que eu vou expressar, as minhas letras. Mas Deus criou então, como segundo diz o rabino Israel Ben Shem Tov, porque as suas palavras foram firmadas no céu para sempre. Até hoje, quando nós proferimos as palavras de Deus, nós estamos aprendendo com Ele a trazer à existência as coisas que não são, como se já existisse. Porque as palavras de Deus, elas não se evaporam. As palavras de Deus e Jesus: as palavras de meu Pai passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. O próprio Jesus disse que Deus até hoje trabalha e Ele continua trabalhando porque o poder da palavra que criou a luz sustenta esta luz e este universo até hoje. Como dizia o meu professor no seminário, você não vê Deus tentando reabastecer a energia do sol. Quando Ele disse: haja um luminário para trazer luz ao dia e haja um luminário para a noite, lá estava, no poder da sua palavra, a energia, a força necessária para que todos os dias esta estrela estivesse no céu trazendo luz. E cada palavra que foi liberada da boca de Deus ainda continua operando o seu poder. Sabe, os rabinos acreditam que o Aleph Bet é a base do processo contínuo da criação de Deus. Aleph Bet é a expressão hebraica quando se fala do alfabeto. A própria expressão alfabeto, que é uma expressão grega, foi tirada do alfabeto, do Aleph Bet hebraico, que é uma das linguagens mais antigas que o próprio Deus criou e passou a Moisés lá no Monte Horebe, escrita com seus próprios dedos, a lei que foi deixada para nós, da qual nós crescemos e nos aprofundamos mais com aquilo que Ele tem. Se você estudar o Salmo 119, tenho certeza que você já teve curiosidade de reconhecer que a cada 8 versos tem uma palavrinha hebraica em cima dele que diz Aleph. Vem uma seção de 8 versos, Bet, uma seção de mais 8 versos. Por quê? Porque o Salmo 119 fala da excelência da lei de Deus. E é um acróstico das 22 letras do alfabeto hebraico. Cada seção daquela começa com a letra que está relacionada. A primeira seção começa com a letra Aleph, a segunda com a letra Bet. E assim Deus tem mensagens profundas para trazer para as nossas vidas.
nossas vidas, sabe? E quando eu cheguei a este estudo e procurei algo para nós trazermos de novidade para os irmãos neste ano, eu disse, não posso deixar de trazer para os nossos irmãos isto que é muito profundo. Serão programas curtos, mas que vão trazer a você entendimento profundo do porquê Deus não desperdiçou nenhum espaço no texto daquilo que Ele deixou para nós. Por isso que até mesmo naquele primeiro versículo nós conseguimos aprender coisas maravilhosas. No princípio, Deus criou e estava ali, junto com aquele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, criando todas as coisas. Os rabinos chegam a dizer que a linguagem, o alfabeto grego, é o que nos une ao Pai, porque por meio dele, Ele nos deixou a sua Torá, os ensinamentos, as instruções pela qual nós temos o entendimento do que Ele espera de nós. Jesus Cristo disse certa vez para os fariseus, vocês estudam as Escrituras porque esperam alcançar nelas a vida eterna, pois bem, são elas que de mim testificam. Então nós esperamos aqui, no programa Lendo e Entendendo a Bíblia, buscarmos conhecimento profundo para que possamos entender a chave de interpretação da Bíblia. Jesus é a chave de todas as coisas. Sabe, nós normalmente lembramos do nascimento de Jesus e da sua vinda até nós apenas na semana de Natal, mas Ele continua todos os dias do ano, como prometeu, estar conosco todos os dias e não nos abandonar, porque por meio da linguagem eterna, Deus continua falando conosco. Eu espero que essas próximas 22 programações, em que estaremos vendo a linguagem de cada uma delas, o significado, o design, a gematria de cada uma destas letras, uma mensagem profunda que Deus deixou a nós. Porque por meio dela, nós recebemos as bênçãos de Deus às nossas vidas. Por isso, meus irmãos, eu conto com você pelas próximas 22 semanas, onde nós vamos estar estudando o alfabeto hebraico. E junto dele, eu e você, vamos aprender coisas maravilhosas. Então, compartilhe esta programação, deixe o seu comentário e se quiser fazer algumas perguntas, nós vamos tentar respondê-las a você. Esta é a intenção da nossa programação aqui, todas as semanas no programa especial Lendo e Entendendo a Bíblia, onde buscamos trazer a você o que Deus tem de mais profundo para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.